Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Pro. Bom dia. Então, vamos indo. Abram a apostila de vocês na página 16. Página 16. E eu quero que vocês façam esses 3 exercícios que tem na página 16. 1.14, 1.15 e 1.16. Ok? 10 minutinhos para vocês fazerem esses 3 primeiros exercícios da página 16, tá? 1.14, 1.15, 1.16.
5 minutinhos para acabar, pessoal. Doutora, o que para fazer? Fazer os exercícios da página 16, 1.14 a 1.16. 2 minutinhos eu já começo a corrigir.
Vamos lá, gente, correção. Questão 1.14. Você irá examinar algumas palavras usadas no texto para descobrir como se formaram. Indique como a palavra se formou seguindo o seguinte exemplo. Imóvel se formou com a palavra e com a palavra móvel. Desconhecida. Como se formou a palavra desconhecida, pessoal? Des mais desconhecida? Des mais conhecido. Des mais Conhecida. conhecida. Des mais conhecida. Des mais conhecida. Como se formou a palavra reconhecimento? Re mais Re mais conhecida. conhecimento. Re mais conhecimento. Re mais conhecimento. Como se formou a palavra segunda-feira? Segunda mais Segunda mais feira. Segunda mais feira. Segunda mais feira. Como se formou a palavra fura-bucho? Fura mais bucho. Fura mais bucho. Fura mais bucho. Como se formou a palavra rabo de asno? rabo mais de Mais asno. Rabo mais de mais asno. Como se formou a palavra mal encarados? mal mais Mal mais mal encarados. mais encarados. Mal mais encarados. E como se formou a palavra sudoeste? Sul mais do oeste. Sul mais oeste. O D foi ganho depois, mas as palavras que formaram sudoeste é sul mais oeste, tá? O D a gente ganha depois, a gente vai ver daqui a pouquinho como isso acontece. 1.5. Observe que no exemplo dado, deixa eu só colocar para vocês aqui, se alguém perdeu alguma dessas respostas. Então, tá aqui, tá? Se alguém perdeu. Observe que no exemplo dado, imóvel igual a i mais móvel, o prefixo i, que também pode aparecer na forma de in com n ou in com m, nunca aparece sozinho, mas sempre como parte de uma palavra. Examine agora as partes que formam cada palavra que você decompôs. Quais dessas palavras nunca aparecem sozinhos? Quais são, gente? Que tem o mesmo caso do i. Quais dessas palavrinhas que a gente fez na 1.14 nunca aparecem sozinhos? Eu vou utilizar aqui. Se pudesse abrir só a E re? cortina já era o suficiente, não precisa nem ligar a Des luz. e re. Não, é... Muito bem, Maria Eduarda. Des e re. Des e re. 1.16. Em qual das palavras compostas uma das palavras formadas foi modificada? Qual dessas palavrinhas que a gente fez a composição na 1.14 foi modificada quando a gente fez a classificação? Sul mais oeste. Muito bem, Lorena. Sudoeste, que ganhou a letrinha D que a gente comentou. Então, sudoeste. Muito bem. Agora, gente, presta bastante atenção que a matéria é nova, tá? Então, bastante atenção. Nós temos duas formas de formar palavras, Peraí, você pode tá? botar lá em cima, é que eu não consegui pegar. Sudoeste, Camille. Não, é sutil. Nós temos a última questão, sudoeste.
Nós temos duas formas, dois modos de formar palavras. Presta bastante atenção que isso é matéria nova, tá? E vai cair nas próximas atividades avaliativas. Tem duas formas de fazer a formação de palavras, duas. A primeira chama derivação. A derivação é quando eu uso os afixos, tá? Que é o prefixo, aquela palavrinha que vem antes do radical, e o sufixo, aquela palavrinha que vem depois do radical. Então, a derivação é quando eu tenho um radical, olha o exemplo da palavra feliz, e uso um prefixo na frente, infeliz. Ou uso um sufixo atrás, felizmente. Tá? Então, a derivação, a composição de palavras por derivação é quando eu utilizo um radical e algum afixo, prefixo ou sufixo, tá? Então, derivação é a junção de um radical e um prefixo ou um sufixo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tá. A outra forma de fazer a formação de palavras é quando eu junto dois radicais. Então, eu não vou mais usar fixo, eu vou usar radicais, tá? A primeira forma se chama justaposição. A justaposição é quando eu pego dois radicais e eu não mudo nadinha na palavra. Ela fica a mesma coisa. Olha lá, quarta mais feira, quarta-feira. Mal educado, mal mais educado, mal educado. Então, a derivação por composição, que é a formação por radicais, na justaposição, eu junto dois radicais e eu não mudo nadinha, nenhuma letrinha cai. Eu só junto as duas palavrinhas e pronto. Agora, quando eu tenho a formação de radicais por aglutinação, eu mudo alguma coisa na escrita. Por exemplo, norte mais este, nordeste, ganhei uma letra D. Perna mais alta, pernalta. Pernalta, perdi ali, né? Quando eu fui juntar ali, ó, perna mais alta. Planalto, tá vendo? Na aglutinação, eu tenho alguma alteraçãozinha de letra. Todas as palavras formadas por derivação, como composição, se o primeiro elemento vogal e o segundo começar com R ou S, para manter o som dessas consoantes, elas devem ser dobradas. Então, olha só. Quando a segunda palavra começa com R ou com S, eu vou dobrar essa letrinha. Então, ultrassom, olha o antirracista. Antirracista, eu tenho R na segunda, então eu vou dobrar a minha letra R. Ultrassom, eu tenho S na segunda, eu vou dobrar a minha letra S. Minissérie, olha lá, ó. Certo, gente? Aí, claro que a gente sempre tem as nossas exceções, tá? Então, resumindo, o que é importante vocês saberem, resumindo, presta atenção. A formação de palavras, ela pode ser por derivação. Derivação significa que eu vou usar radical mais afixo. Ela pode ser por composição. Composição não tem afixo, é só radical. Se ela for por composição, ela pode ser justaposição, ou seja, quando eu vou formar minha palavra, eu não vou mudar nada, ou ela pode ser por aglutinação. Quando eu vou formar a minha palavra, vai cair alguma letrinha. Entenderam, pessoal? Então, derivação, radical mais afixos. Composição, se for justaposição, dois radicais e eu não mudo nada na escrita. Se for aglutinação, dois radicais e eu vou mudar alguma coisa na escrita. Tudo bem, gente? Tá. Nós estamos vendo, né? Vocês viram lá o diário de um grumete,
o gênero textual, todo texto ele cai em algum gênero que se chama diário, né? Diário, ele é um tipo de texto que serve para você expressar vivências, sentimentos que você viveu no dia, tá? Depois vocês leiam esse textinho aqui, que esse textinho ele resume o que nós estamos vendo sobre diário. Não se esqueçam de fazer as tarefas das casinhas que vão aparecendo. Agora, nós vamos ver o texto 2, tá? Texto 2. Vocês vão fazer a leitura do texto 2, que é como se fosse uma reportagenzinha, e vão responder a página 19 e a 20, tá? Duas páginas, 19 e 20. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem. Quando for 8h40, eu começo a correção, tá bom? 8h40 eu começo a correção.
Para responder até que página? Página 19 e página 20. Vamos lá então, pessoal, correção, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, um jornal
fictício, naquela época, lógico, não tinha. Jornal do Descobrimento, 21 de julho de 1501. Navegador português descobre novas terras na América. No dia 22 de abril do ano de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral e sua frota alcançaram terras desconhecidas que batizaram de Ilha de Vera Cruz. Eles haviam partido de Portugal no mês anterior com destino às Índias, em busca de ouro e especiarias. Um desvio na rota acabou fazendo com que chegassem ao novo território uma terra de grande beleza, como bem descreve a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Apesar de estar sendo recebido em Portugal todas as glórias nesse dia de 21 de julho de 1500, após violento combate em Calicut, há especulações de que Cabral não teria descoberto as novas terras por mero acaso. Leia mais no comentário político. Questão 1. Responda as questões. Leia o título da notícia e responda os itens de acordo com o título. A. É possível, só lendo o título, saber em linhas gerais do que se trata a notícia, gente? Sim. Sim ou não? Sim, é possível, né? Esse título está bem completo. Por que o título da notícia está escrito com letras maiores do que as usadas no texto? Para chamar mais a atenção do Para público. chamar a atenção. Para chamar a atenção do público, do leitor. Para chamar a atenção do público. No título, o verbo foi flexionado em que tempo? Presente, passado ou futuro, gente? Presente. Presente. Esse tempo verbal dá a sensação ao leitor de que o fato aconteceu há muito tempo ou é recente? Recente, né? Uhum. O título da notícia. Como deve ser um bom título? Ele precisa atrair a atenção, dar uma ideia geral do que se trata o texto e dar uma ideia de que esse fato é recente ou não. Cuidados. Isso aqui é bom para vocês. Usar uma linguagem clara e letras maiores do que o corpo do texto. Resumir em uma frase curta, sem ponto final, o conteúdo da notícia. Não ser sensacionalista e dar ao leitor uma ideia falsa do que está abordando apenas para chamar a atenção. Então, não contar mentiras. E sempre utilizar o verbo no presente. Examine a notícia e responda. O que aconteceu que motivou a publicação da notícia? O que aconteceu? Posso responder essa? Pode. Pedro Álvares Cabral, abre aspas, descobrir, fecha aspas, o Brasil. Isso. Então, navegadores alcançaram terras desconhecidas, portugueses chegaram ao Brasil, tudo isso está certo. Quem estava diretamente envolvido com o fato? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral e a sua frota, né? Quando o fato noticiado ocorreu? 1500. 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Onde esse fato aconteceu? Na ilha de Vera Cruz. Isso, né? Nas terras desconhecidas, batizadas como Ilha de Vera Cruz. Muito bem, escrevam aí, pessoal, corrigido oralmente. Mas e a página 20, Pro? Corrigido. Ah, tá, eu podia ter a 20, né? Verdade. Informações que uma notícia tem que ter. Gente, isso aqui vocês nunca podem esquecer, ó. Uma notícia tem que ter o que aconteceu, quem aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu, tá? Essas 3 perguntinhas têm que estar respondidas dentro de uma notícia. 2.3. Na notícia analisada, indique os trechos que abordam as 2 explicações possíveis para o fato de os portugueses terem chegado até as terras desconhecidas. Ele dá 2 opções de explicação. Quais Posso são? falar? Posso responder, Pro? Pode. Pode falar, Mariana. Eu? Não, quem estava falando era a Nina? Eu e a Lorena.
Deixa a Lorena falar que ela começou, meu bem. Eles haviam partido de Portugal no mês anterior com destino às Índias em busca de ouro e especiarias. Tá, essa é a primeira explicação. E a segunda? Posso falar? Pode. Um desvio na rota acabou fazendo com que chegassem ao novo território. Não, isso aí faz parte da primeira explicação. Chegou por um acaso. Estava indo para a Índia e veio para cá por acaso. Qual é a segunda explicação que fala na notícia? A primeira é que estava indo para a Índia e aconteceu um desvio e veio para cá. E a outra explicação? Que eles tinham De que Cabral veio para... Que Cabral não veio para cá por acaso. A primeira é que ele veio sem querer. E a segunda é que ele não veio por acaso. Notícia e as diferentes versões sobre um fato. Você pode pegar várias notícias que falam do mesmo fato, mas cada notícia ter um ponto de vista diferente, como é esse exemplo, né? Você pode imaginar que ele veio por acaso ou que ele já sabia. Fato, ele veio para o Brasil. Mas você pode descrever que ele veio por acaso ou que ele já sabia sobre a existência dessas terras. Compare a data em que Cabral e sua frota chegaram ao nosso território com a data em que a notícia foi publicada. Quanto tempo passou entre essas duas datas? 3 meses. Apenas um ano. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Nos jornais diários impressos, quanto tempo decorre entre uma ocorrência e a publicação da notícia? Nos jornais impressos, quanto tempo que demora, gente? 24 horas? Um dia, né? Acontece num dia, no outro já tá lá no jornal. E na internet, pessoal, quanto tempo demora? Algumas horas. Algumas horas. Muito bem. Algumas horas. Agora sim, escrevam aí, corrigido oralmente. Corrigido oralmente. 13/8. Corrigido oralmente, 13/8. Certo? E a gente continua o restante na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô, professora. Não? Sim. Tem tarefa? Pode falar. Todas as vezes que aparecem as casinhas, tem tarefa. Apareceu casinha, tem tarefa. A atividade extra do Moodle da semana 2 pode fazer para a semana que vem? Com certeza, é o que eu conversei com vocês a semana passada. Vocês têm uma semana para fazer. Tá lá desde segunda, tem que fazer até o final de semana, que a semana que vem eu vou corrigir. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Não. Então, um bom final de semana para vocês e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Pro. Bom final de semana pra você. Bom final de Para semana. vocês também. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau.